neste segundo tópico, vamos estudar sobre a restauração profetizada. Pergunta A. Que profecia revela que o povo de Deus terá uma consideração especial pela lei moral dos 10 mandamentos? Isaías nos fala que aqueles que deveriam proceder, de Cristo, edificariam as veredas antigas, as rupturas que foram feitas na lei de Deus. Então, todos aqueles todas aquelas rupturas, todas aquelas brechas que foram dadas na lei de Deus, deveriam ser restauradas ali no fim dos tempos, para que então todos pudessem compreender qual é a verdade sobre a lei de Deus, qual é. E durante toda a história nós compreendemos que sempre Deus levantou pessoas, levantou homens para restaurar as verdades de Deus. Grandes foram os reformadores durante toda a história do povo de Deus. E agora, nesses últimos tempos, Deus também levantou um povo. Tem um remanescente que tem pregado a palavra de Deus e que tem restaurado a brecha que foi feita na lei de Deus. A brecha que tentaram mudar, que o homem tentou mudar na lei de Deus, mas que, como nós vamos ver também, Deus não muda, a sua palavra não muda. Então, nós, como povo de Deus, nós temos que estar como os restauradores, restaurar as brechas feitas na lei de Deus, colocando em ordem tudo aquilo que Deus instituiu como sagrado, inclusive a sua lei e o 4º mandamento, né? Isso, então aqui fez menção de 2 profecias, tanto em Jeremias quanto em Isaías, que fazem menção exatamente de restauração, né? Uhum. Restauração de veredas antigas, edificação de lugares antigamente assolados, e depois a inspiração, ela nos aponta nas 2 últimas frases assim, falando do remanescente: impelido pelo amor de Cristo, deve cooperar com ele na edificação dos lugares antigamente assolados. Uma expressão fazendo uma referência a Isaías 58, 12. E depois, o remanescente precisa ser ser reparador das brechas e restaurador de veredas para morar. Também uma expressão que daí remete lá a Jeremias, quando faz menção de veredas antigas. E o que vem a ser essa restauração? Exatamente a restauração da lei de Deus, né? Então, daí o texto anterior, ele aponta que essas veredas antigas, que estas edificações antigamente assoladas, são expressões que estão se remetendo ao abandono, ao descaso, ou mesmo à mudança da lei de Deus, né? O irmão Bruno mencionou sobre a mudança que o sistema religioso papal tentou estabelecer, ou estabeleceu, dentro do seu domínio e poderio, alterando a lei de Deus, suplantando, tirando o 2º mandamento da lei de Deus, modificando o 4º mandamento, que daí com a retirada do 2º ele vem para 3º, né? Existe e o 10º mandamento ele é dividido em 2 para manter a ordem numérica, né? Mas nós vimos isso profetizado por Daniel, de que existiria um poder que se levantaria e mudaria os tempos e a lei. Ele fez isso. Mas esse é um aspecto que talvez muitos de nós já está muito bem vacinado em relação à questão da mudança, né? Eu imagino que ninguém que está nos assistindo neste momento vai dizer assim, não, mas eu entendo que tem que guardar o domingo. Eu entendo que tem que ser conforme o sistema papal estabeleceu. Talvez ninguém vai dizer isso. Mas quantos estão titubeando em relação a um outro ponto da lei de Deus? Não está fazendo muito caso de uma outra coisa? E eu não estou apenas dizendo de pessoas, mas mesmo organizações que foram levantadas por Deus recentemente, com o propósito, inclusive, de restaurar a lei de Deus, mas que finalmente, quando veio uma crise mundial, simplesmente joga toda essa proposta de restauração da lei de Deus para cima e agora deixa, conforme a consciência de cada pessoa, decidir se vai guardar o sábado ou não, se vai matar ou não, se vai fazer isso, aquilo, outro ou não, se vai obedecer à lei de Deus ou não. Irmãos, quando isto se torna uma coisa
institucionalizada na prática, não digo na teoria, porque as teorias são bonitas, são muito bem elaboradas e escritas, mas na prática, no cotidiano, naquilo que as organizações religiosas fazem, aí nós percebemos o quão distantes e afastados essas outras denominações estão de fato do caminho do Senhor. Por mais que tenha um pregador que de repente fala bonito, tem outro que fala mais bonito ainda, mas o que na prática, o que é a prática cotidiana destas instituições? Nós precisamos estar atentos. Aqui a palavra de Deus diz que nesses últimos dias o seu povo é restaurador, o seu povo é reparador, o seu povo está fazendo uma obra de trazer ou de levantar novamente esta bandeira. E não precisa ser um povo grande. O povo de Israel nunca foi uma grande nação. Eles eram uma nação pequena. Mas enquanto estavam fiéis, era o povo de Deus que estava fazendo a vontade de Deus. E Deus estava zelando por eles também. Mas no dia em que eles abandonaram isto, nós vamos ver até mais à frente na lição, eles também deixaram de ser povo de Deus. Hoje somos um pequeno povo. Temos nós lutado e zelado por essa lei para restaurar os lugares antigamente assolados? Estamos agindo como reparadores de brechas, restaurador de veredas para morar? Eu não estou falando de sair por aí descendo o porrete nas pessoas, não, né? Tem pessoas que daí, voltamos lá atrás, o zelo sem entendimento. Não é isso. Mas de zelar por isso, pregar isso, viver isso e ajudar aqueles que não alcançaram a entender também isso, para que possam viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, cite o ponto específico que precisamos considerar nessa restauração e explique o resultado. O grande ponto específico do quarto mandamento que tem sido esquecido, ou que foi esquecido, é de deixar de fazer a nossa própria vontade neste dia para realmente fazer a vontade de Deus. Porque foi um dia separado para Deus. É um dia que Deus descansou, Deus abençoou, mas também santificou. É um dia para nós adorarmos ao Criador. Então, o ponto específico é deixar de fazer a nossa vontade. E muitas vezes nós acabamos deixando deslizar por isso. Porque nós acabamos fazendo coisas que não deveriam ser feitas no dia de sábado. Usando, às vezes, de palavras, de linguajares que não são apropriados para o dia de sábado. Então, muitas vezes nós acabamos transgredindo o sábado, esquecendo de santificá-lo. Nós muitas vezes não trabalhamos, deixamos nossas ocupações semanais no dia de sábado, porque assim diz o mandamento que deveríamos descansar, não deveríamos trabalhar, mas muitas vezes esquecemos de santificá-lo. Então nós devemos sempre lembrar que Deus descansou, Deus abençoou o dia de sábado, mas também santificou este dia, né? Uhum. Então, o aspecto do descanso é muito prático, tranquilo e todo mundo quer, né? Sim. Tirar um dia para finalmente se lançar na cama, passar o dia todo dormindo, descansando. Bom, se o mandamento nos falasse apenas do descanso, lembra-te do dia do sábado para descansar? Ok, mas o mandamento ele nos chama também a atenção para a santificação. Talvez alguém possa estar pensando, mas então o que é santificar o sábado? A nota ela nos dá alguns indícios, eu gostaria de trazer para vocês. Diz assim: não devemos deixar para fazer ou dizer durante as horas sagradas do sábado nada que o céu considere uma violação do quarto mandamento. Deus não apenas exige que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, que seria apenas o descanso, né? Mas também que disciplinemos a mente para meditar e pensar em temas sagrados. Na prática, transgredimos o quarto mandamento quando conversamos sobre eventos seculares ou nos envolvemos em assuntos levianos e banais. Será que nós não nos pegamos na prática de alguns desses pontos aqui mencionados como não tendo lugar no sábado? Às vezes no sábado, aquele detalhe lá,
nossa, essa semana foi tão corrida, vai ser bem rapidinho, eu vou fazer aqui. Mas não é para o sábado. Pode ser uma coisa que é rapidinho, pode ser uma coisa que é muito fácil, pode ser, mas é uma coisa que por alguma razão deixou de ser feita durante a semana. Olha, se passaram 6 dias e não era tão, se era urgente, haveria sido feito, né? Teria sido feito. Mas se não foi feito, então deixe o sábado passar e faça depois. Muitas vezes a gente não trabalha no sábado, deixa de trabalhar, porém os nossos pensamentos estão lá no trabalho. Nós estamos em casa, descansando, ou muitas vezes na igreja, no dia do sábado, mas a cabeça está focada completamente no trabalho, nos problemas, nas coisas que virão na próxima semana, nos projetos, naquilo que muitas vezes está acontecendo. Então, às vezes nós estamos deixando de cumprir com o mandamento, porque realmente nós não estamos realmente focados no dia sagrado, no dia da criação, né? Isso. Daí a santificação está nessa parte que nós já lemos, que diz assim, que devemos então disciplinar a nossa mente para meditar e pensar em temas sagrados. Então esse é um dia separado, reservado por Deus, para estarmos juntos à natureza, não para fazermos banquete, piquenique e fazermos rodinhas para conversarmos sobre assuntos levianos e banais. Mas aqui. Contemplar as obras da criação, contemplar o Criador, né, daquele dia. Falar sobre o Criador, falar sobre as obras da criação, falar sobre temas sagrados. Irmãos, isso é muito sério. A lição ela vem nos trazendo o tema para nós refletirmos, porque a nossa condição não é boa. A nossa condição em relação à santificação do sábado, em relação à guarda do sábado, creio eu que as coisas estão relativamente bem. Mas em relação à santificação do sábado, este é um ponto que nós precisamos refletir. Estamos de fato santificando o dia do Senhor? Estamos de fato dedicando esse dia para a adoração ao nosso Criador, para estarmos mais perto dele, para refletirmos sobre as suas obras, sobre o seu sacrifício, sobre a história da salvação? Ou será que esse dia está sendo um dia que apenas não faço as atividades seculares? Vou para a igreja, mas vou para a igreja muito mais com o intuito de encontrar com os amigos, encontrar com aqueles que eu gosto, do que realmente de adorar ao Criador. Enfim. Se encontrar com os amigos, mas não se encontrar com o Criador. Pois é. Então, muitas vezes a gente vai na igreja porque nós gostamos daquele convívio social da igreja, de reencontrar ali aqueles amigos que durante a semana muitas vezes nós não vimos, e ali nós contamos todas as nossas atividades da semana, todos os nossos problemas, as lutas, as vitórias, os negócios da semana, mas esquecemos do principal, do Criador. Então, no dia do sábado, onde nós deveríamos estar ali refletindo sobre a criação, sobre o Criador, sobre as obras do plano da redenção, nós deixamos e esquecemos do principal, né? E respondendo a segunda parte da pergunta, que diz, né, explique o resultado. Diz assim, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, os resultados de nós realmente dedicarmos, santificarmos esse precioso dia, está além das alturas, né? Além das alturas da terra, com a herança que Deus prometeu aos primeiros pais, né? Então, está algo que vai muito além a herança, o que Deus tem proporcionado, o que Deus tem preparado para que aqueles que realmente decidirem a fazer a vontade de Deus, realmente a santificar esse dia que Deus separou, então os benefícios, né, o resultado será o galardão da vida eterna. Né? E que pode ser desfrutado já agora, né? Sim. Quando nós santificamos o sábado de fato e de verdade, hoje nós já sentimos o contentamento e a alegria de estarmos em paz com o nosso Criador e de desfrutarmos de um momento onde a nossa mente encontra a verdadeira paz, esquecendo das coisas do cotidiano, de trabalho, enfim, uma série de coisas. A mente já encontra esse refrigério e depois nós finalmente encontraremos o refrigério da eternidade, né?
Bem, queridos, então nesse segundo tópico nós vimos sobre esta restauração profetizada. Como já mencionamos, ao longo dos séculos, o sábado foi esquecido. Mas desde 1844 para cá, conforme revelações proféticas, o sábado ele tem sido restaurado de acordo, aliás, não apenas o sábado, mas toda a lei de Deus. Então, em cumprimento às profecias que apontavam para isso. A pergunta que fica nesse tópico é: estou eu entre aqueles que estão procurando restaurar? Estou eu entre aqueles que estão procurando trazer novamente os mandamentos da lei de Deus ao seu posto de relevância, conforme o próprio Deus o estabeleceu? Ou tenho eu deixado a questão da lei de Deus e do sábado como algo assim de menos importância? Vamos refletir e vamos procurar em Deus graça para vivermos e obedecermos a sua lei. Amém?